Bem-vindos, meus amigos queridos. Nós estamos aqui no 7º Congresso de Direito Previdenciário promovido pela OAB Goiás. Estamos aqui inseridos realmente dentro do evento, com um podcast itinerante que o nosso querido Maxwell Couto, o mago do audiovisual, montou pra gente. Fizemos outros eventos como esse e tem sido sempre muito positivas as conversas. Conversas que a gente colhe tanta coisa. Eu tenho certeza que vocês, a partir delas, também podem se inspirar para uma área do direito que vocês até então não conheciam. Você que já é do previdenciário certamente também vai aproveitar muito. E eu recebo hoje aqui duas pessoas, além de extremamente competentes e capazes, duas pessoas muito queridas para nós, queridas para o IGD. Estou aqui com a professora Giovanna e o professor Lázari para a gente bater um papo sobre previdenciário, saber especialmente por que é que previdenciário, professores que lá na minha faculdade, era uma matéria até então esquecida, ninguém estava nem aí para esse tal de previdenciário de vocês. E hoje é uma parte do direito tão buscada, que tem tanta demanda, tanta atuação e tantas oportunidades ainda pela frente. Muito obrigado a vocês por estarem aqui, por nos prestigiarem com esse papo. O professor Lázaro já é de casa, porque eu sinto que à medida que ele vai vindo e vai sentindo a energia das pessoas de Goiânia, que acolhem ele sempre muito bem, ele vai se ficando um pouco goiano também, né? E Giovanna, obrigado a você por estar conosco. Obrigado a vocês. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. IGD é uma família, faz parte, né, da nossa família. Sim. E eu acredito que o professor também, ele sente toda essa energia, esse carinho, né, nosso por ele. O povo aqui é doido com ele, não falo só do pessoal do IGD, né? Sim. Por onde ele passa, onde ele vai, a gente vê aqui no evento, o tanto que as pessoas são carinhosas com ele e o tanto que ele é querido, né, na abordagem de cada uma delas. E isso se deve a um trabalho de muito tempo, um trabalho muito bem feito e de verdade. Porque quando a gente não é de verdade, as pessoas sentem também e não dura muito tempo o que a gente intenciona fazer, né? Sim. Lázaro, obrigado mais uma vez te receber aqui. Que prazer. Obrigado, professor João. Obrigado, professora Giovanna, aqui conosco também. Dizer que é uma alegria participar desse momento aqui com o IGD, junto a esse 7º Congresso de Direito Previdenciário aqui da OAB de Goiás. Dizer que realmente eu me sinto cada vez mais goiano, hoje inclusive homenageado nesse evento, né, pela comunidade goiana aqui, para os advogados que atuam na área previdenciária. Isso mostra realmente a reciprocidade que se tem nessa atuação e das minhas vindas, com muita frequência aqui, há muitos anos já no IGD também ministrando aulas, a OAB sempre tem um carinho muito grande. Eu acho que é um dos poucos palestrantes que estive em todos os congressos da OAB daqui. Então é uma relação muito boa e a gente percebe quando você relatou, o público é predominantemente feminino. As mulheres estão hoje à frente do direito previdenciário, porque o direito previdenciário é um direito que mexe muito com a questão humana, com a questão sentimental. Quando a gente percebe que o direito previdenciário, ele, quando com a gravidez ou com a adoção, vamos dizer assim, que leva ao nascimento, já nasce com um benefício previdenciário, que é o salário maternidade. Então está ali presente, e aquela sensibilidade da mulher, da mãe, está presente. E vai até quando a pessoa vem a falecer, com o óbito da pensão por morte, onde deixa os dependentes, normalmente crianças que precisam do amparo de um benefício como a da pensão por morte, ou mesmo do cônjuge, o companheiro, que tem esse benefício como algo para manter o seu sustento. Então, a presença da mulher no contexto previdenciário, ela tem se ampliado ao longo do tempo, porque a mulher, ela ouve talvez melhor a pessoa que precisa de um benefício, ela tem aquele acolhimento, não, né? Que os homens não têm, tem também, o homem tem nada, mas não com tanta sensibilidade quanto as mulheres. E por isso que a área do direito previdenciário hoje, ela se ampliou num campo de atuação das mulheres muito maior do que dos homens, embora tenha espaço para ambos, mas assim, essa necessidade, essa necessidade de acolhimento, pessoas em situação de vulnerabilidade, como também nós temos uma pessoa incapacitada, ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa idosa.
Então, a mulher realmente tem um papel fundamental nesse processo de poder fazer esse trabalho de inserção dentro de uma proteção social necessária para dar o sustento e a manutenção das pessoas. Sim. Sim. Todos os ramos do direito, né, Giovana, tem essa característica social, óbvia, né? Sim. Mas parece que no campo previdenciário isso fica ainda mais ululante, assim, né? Fica muito mais ressaltado. Muito mais latente. E como o professor Lázaro falou, esse acolhimento para atender, o detalhismo também da mulher para um atendimento completo, né, professor? Então, falando tanto de atendimento a cliente, que atendimento é a chave do sucesso, tanto do processo administrativo quanto do judicial. Isso está sendo tão falado no Congresso, como tema desse Congresso. Então, o detalhismo feminino mesmo. Então, ela acolhe, ela tem aquela calma, aquela percepção de fazer as perguntas adequadas com maior profundidade. Não que o homem não faça, né? Mas eu acredito que a mulher tem esse lado, né, realmente mais aflorado. Sim. E não professor Lázaro, não é porque é uma advocacia de grande volume de demandas, sejam elas administrativas, judiciais, que ela pode ser tratada como uma advocacia que pode se criar teses genéricas, né? Porque eu acho isso interessante, parece que é um topo de funil muito grande, onde todo mundo, em algum momento, depende, mas o trato com o cliente, ele exige muito personalismo, né? Muita atenção a esses detalhes. Isso faz toda a diferença. Como se alguém vai procurar um médico, e o médico que sabe fazer uma boa anamnese, de perguntar todo o passado da pessoa, até dos pais e toda a vida pregressa, para chegar e dar um diagnóstico agora. No previdenciário é muito semelhante, na medida em que, para poder se buscar o benefício, tem que identificar onde essas pessoas trabalharam ao longo da sua vida, que tipo de atividade exerceram, porque isso vai fazer muita diferença para contar os períodos. Alguém pode ter lá um período rural lá antigamente, embora hoje ele trabalhe na cidade. Alguém hoje pode estar trabalhando numa atividade que não causa dano à saúde, mas no passado pode ter trabalhado numa indústria, num local que tenha causado muito ruído, que tenha tido agentes biológicos, químicos, outros agentes nocivos à saúde, e que fazem a diferença na contagem do tempo para ter a sua aposentadoria. Então, esse saber escutar, saber identificar toda a vida pregressa dessas pessoas, isso é fundamental para poder também verificar qual é o benefício que a pessoa pode ter direito. E no direito previdenciário, a gente tem uma máxima: o segurado sempre faz jus ao melhor benefício. Então, um bom advogado, um bom profissional que atua na área previdenciária, professor João, ele tem que conseguir identificar não só o direito a um benefício, mas o direito ao melhor benefício. E isso faz a diferença quando se tem um bom profissional no atendimento ao segurado. Por isso que é importante os cursos, por isso que é importante uma pós-graduação, por isso que é importante o aprofundamento, porque aquele conhecimento raso, que a gente diz assim, né, ele não é suficiente, né? Então ele pode até ajudar a obter uma prestação previdenciária, mas ele pode não conseguir, às vezes não permite a obtenção de uma prestação mais justa, de maior valor monetário, ou um benefício que às vezes a pessoa está pedindo lá, poderia se aposentar por idade, daqui um pouco o advogado que não tem muito conhecimento joga ela no benefício de prestação continuada, que é um BPC, que não tem o abono, que é o 13º anual, que não gera pensão por morte. Então são situações que vão se refletir mais à frente também como consequência. Sim. Giovana, é uma advocacia, como todas as outras, que depende de tempo, de maturação desse profissional. Até porque acho que poucos ramos do direito têm tanta novidade, interpretações, jurisprudência administrativa, jurisprudência criada pelo judiciário e instruções normativas. Enfim, você não tem um campo de busca muito concentrado. Há uma profusão de normativas e tudo mais. Como é que é esse menino que quer hoje, por exemplo, fazer uma pós-graduação e se enveredar por esse nicho importante da advocacia hoje,
por onde que ele começaria? Obviamente, tudo passa pelo estudo e demanda tempo. Mas alguns atalhos que você poderia passar para ele. Sim, é uma pergunta muito interessante, porque no início, e nós temos legislações fundamentais, né, professor Lázaro? Então, parte ali da Constituição e de artigos fundamentais da Constituição, mas muito se fala, tem que ir para as legislações básicas, né? A lei de benefícios, lei de custeio. Essas duas já dão trabalho demais. É a tal da 812, 813. Exato. Já é muito custoso, viu? Não vem achando que é fácil, não. Mas o curioso, tem que fazer a pós e tem que estudar muito. O curioso é que nós temos uma normativa administrativa muito mais farta e, assim, tão fundamental quanto. E muitas e muitas vezes passa de uma maneira displicente pelo profissional, em especial pelo que está começando, né? Que aí ele fica, Constituição, leis fundamentais, sendo que tem enunciados, tem as instruções normativas, né? Tem a IN 128 do INSS, que, nossa, traz um leque ali tão farto, tão rico. Nós temos muitos enunciados e normativas administrativas que elas diferem dos posicionamentos judiciais e muitas vezes mais favoráveis do que os posicionamentos judiciais. Sim. Então, eu acho que é muito importante ir pela base mesmo, pela base normativa, pensando em uma hierarquia, mesmo que de uma hierarquia menor, mas muito fundamental, e são as que estão sempre atualizadas, né? Então, sempre novas, e aí vai ali conjugando com as legislações fundamentais, claro. Mas pegar esse leque, né, desses enunciados, dessas instruções normativas, administrativas, e fazer ali, né, uma boa análise, uma boa leitura, isso já é você acha que um livro como esse aqui facilitaria, ou você acha que não vale tanto a pena? Vale demais, né? Carlos Alberto Pereira de Castro e professor João Batista Lázaro. Obra completa, porque aí traz de tudo, né? Traz a posição administrativa, traz 27ª edição, judicial. Hein? Uau! Que orgulho que isso aqui deve dar. Isso aí é de uma bagagem que não tem nem como... edição. Esse aqui é desse ano, né? É, 2024. Aqui, ó. Marcos, você consegue pegar? Como isso aqui facilita, né? Eu falo que a primeira forma de AD é o livro. Sim, ensino à distância. Isso. Né? Que me permite levar o meu conhecimento para onde eu estiver. Né? Exato. Sensacional. E os assuntos muito bem divididos, né? Isso ajuda muito o profissional que tá não só o que está começando, que também está buscando atualização. O direito previdenciário, eu sinto que ele era meio puxado pelo direito de trabalho. Hoje parece que é o contrário. O prévio puxa o trabalho. Na verdade, parece que a advocacia trabalhista perdeu um pouco de força depois da reforma e tudo mais, e o PREV, poxa, só se fala em PREV, esse evento tá lotado, uma profusão de discussões interessantes, na Justiça Federal, acho que quase todo julgado passa por previdenciário. Na verdade, assim, o direito previdenciário hoje, ele, em número primeiro de advogados que atuam, está igual. Praticamente 13% da advocacia nacional estão atuando no previdenciário e no trabalhista, então se igualou. Número de demandas, para você ter uma ideia, são na casa de 6 mil novos processos por dia no Brasil. O INSS é o ente mais demandado no Brasil, que tem mais ações contra si. E isso é muito crescente, até pelo um fato muito relevante que tem até aumentado ainda mais, porque o INSS, para dar conta do número de pedidos, ele está usando inteligência artificial para analisar os pedidos rapidamente. E isso tem gerado muito indeferimento, que é até indevidos, porque é feito muito rapidamente, com base só nos dados que estão no CNIS, não permite a complementação da documentação, não dá oportunidade, não tem uma orientação para o segurado, então indeferem em série. Isso gera muito ajuizamento de demandas. E por que muitos advogados estão atuando na área previdenciária? Porque tem dois campos de atuação. Tem um campo de atuação na via administrativa muito forte hoje, que é ajudando o segurado a propor o seu pedido de aposentadoria, atuando nas juntas de recursos, onde tem a advocacia, tem a jurisprudência administrativa, e no campo judicial. Uma vantagem, assim, quando a gente olha o previdenciário com o trabalhista,
é que o INSS, embora ele é o ente mais demandado, ele não deixa de pagar. Toda condenação ela é paga. E normalmente, quando é valores quando é 60 salários mínimos de condenação, paga em 60 dias, que é por RPV. Quando ultrapassa esse valor, se a parte quiser abrir mão do que ultrapassa, ele recebe 60 dias, mas se não abrir mão, vai para um precatório que é pago no ano seguinte da expedição, se é até abril, no ano seguinte, senão fica para o outro ano. Mas é pago, então não há risco do não recebimento. E a demanda trabalhista ocorre muitas vezes que a pessoa ganha, mas não consegue executar, porque o devedor, o empregador, às vezes ele, no meio do caminho ele encerrou as atividades, ele não tem mais bens para penhorar. Então isso dá um risco na execução do não recebimento, ou tendo que muitas vezes abrir mão de um grande valor para poder receber o que a empresa pode pagar naquele momento. Então, direito previdenciário também tem um outro aspecto. A população está envelhecendo muito, então está gerando muito pedido de aposentadoria. Aí vem o óbito, gera pensão por morte. Nós temos um país com índice de acidentes do trabalho dos mais altos do mundo. Então gera muito benefício por incapacidade laboral. Esse contexto todo leva que na verdade, o que mais tem demandas hoje na sociedade é por benefícios previdenciários. E tem mais, você tem o ramo do regime geral, que é o da Previdência, do INSS, e você tem um outro grande ramo, que é o dos regimes próprios de Previdência, dos servidores que têm, então, um regime específico, que pode ser de município, de estado, ou da União, ou do Distrito Federal também. Então você tem também uma atuação muito forte em regimes próprios, além de regime geral. Tudo isso unindo dá um volume astronômico de processos que hoje é o que mais se traduz no âmbito da justiça. E aí tem um outro aspecto que a gente pode até verificar, que no direito brasileiro hoje é a cultura dos precedentes. Sim. Quando a gente vai fazer pesquisa em precedentes no Supremo, no STJ, o maior número de precedentes qualificados é em matéria previdenciária. Lá estão os repetitivos do STJ, as repercussões gerais supremas, ADIs, são inúmeras, fora os que nós temos da Turma Nacional de Uniformização e dos próprios tribunais. Então, quem atua, por isso que é importante a doutrina, por isso que é importante a pós-graduação, porque é um mundo, para quem não atua, que se torna muito desconhecido, porque ao mesmo tempo ele tem que conhecer a Constituição, a legislação ordinária, os atos administrativos, as instruções normativas, tem que conhecer a jurisprudência, os precedentes qualificados, e tem que conhecer também, no aspecto processual, algo que é o processo que tramita pelo procedimento comum e o processo que tramita pelos juizados especiais federais, com outro procedimento que muitos nem sequer estudaram na universidade. E aí também a questão processual ela é importante na demanda previdenciária. Então todo esse conjunto exige de quem quer fazer uma atuação consistente, de qualidade e que consiga ter sucesso, precisa realmente ter uma estrutura de conhecimento através de boas obras, através de uma boa pós-graduação, que perpassa por todos esses caminhos. Parece que o campo ainda é imenso de atuação, até porque grande parte dos pedidos são feitos sem advogado, é isso mesmo? Os pedidos administrativos ainda são... Eu não sabia, porque eu apostaria que não. Com a quantidade de advogados que a gente tem hoje para atender e tal, mas parece que a maioria ainda é feito sem a participação do advogado. A maioria, professor. Mas vem mudando, vem melhorando essa noção de que o processo administrativo bem instruído, ele gera o êxito do judicial. Isso vem, mas é uma cultura, né? Então é difícil para nós, inseridos nessa cultura de que não é necessário. Então, eu consigo, vejo ali que é um sistema mais ou menos, né, tranquilo de funcionalidades. Então, para que vou pagar? Então, essa parte cultural ela é pesada, mas eu vejo melhora. Eu vejo que as pessoas estão se conscientizando que quando o processo administrativo está bem instruído, bem documentado, foi juntado o que realmente importa, lá na frente, né, que seja através, né, da judicialização, vai ter maior chance de êxito.
é uma luta, mas ainda assim, né, temos essa questão da educação previdenciária, dessa conscientização para ser aí disseminada e, né, lutarmos contra essa cultura do não preciso do advogado, né? Então posso fazer sozinho que dá certo. Não, então os prazos são curtos, né? Então muitas vezes a pessoa não está ali né, com o tempo, nem sabe que tem que ficar acompanhando, aí vem uma carta de exigência e perde o prazo. Então, né, são questões que poderiam ser evitadas. Pra gente é difícil, né? Quem não é da área do direito, mas é advogado, mas não participa do dia a dia, já perde muita noção das coisas. Imagina para quem não tem acesso. Exato. Professor Lázaro, eu e Maxwell estamos muito preocupados com o que a gente tem ouvido aqui nos podcasts, porque a gente achou que daqui a 4 ou 5 anos a gente já estava mais ou menos ajeitado para sair para pescar e viver uma vida mais de paz. Mas todo mundo que entra aqui vai jogando uma realidade mais difícil pra gente. Então a gente quer aproveitar o senhor para saber quando é que nós dois vamos aposentar, porque a gente tem planos próximos de viver a vida na pesca, né? Recreativa. Então a gente quer saber o seguinte, eu ouvi falar que o previdenciário te intuita infiere de só aumentar os benefícios. Parece que só tá lascando mais a gente. Me explica esse negócio aí. E me dá a data que eu vou aposentar e quanto que eu vou ganhar. Coisa simples. Muito bem, professor João. Eu não vou ficar enrolando aqui, eu quero saber isso, eu vou perguntar. Se não der, tudo bem, né, Marco? É interessante isso, né? A gente chama isso de planejamento previdenciário. Que eu não tenho. Que você não tem. Exato. Então, isso é uma outra área da advocacia hoje que está crescendo muito e que no passado não era uma área de atuação. Então, o que acontece? Você, João, pensa assim, olha, eu quero saber quando vou me aposentar e quanto vou receber. Você vai procurar a doutora Giovana, que atua na área previdenciária, e ela vai fazer o seu planejamento previdenciário. E ela vai dizer assim, olha... Pode fazer o combo, né? Sucessório, tributário, tudo. Breve. Fazer o combão do planejamento. Exatamente. Boa. Então, você assim... Ó, Fica a dica aí pra você vender o combo do planejamento. Você está ali com... o professor João tem 40 anos de idade. Então, aparentemente, se não mudar a regra de idade mínima, ele vai se aposentar aos 65. Mas só vai mudando, né? Só que é exatamente isso. 7 anos, cara, muda. Aí o que acontece? No meio do caminho, antes de você chegar aos 65, provavelmente vão ocorrer mais umas 5 ou 6 reformas previdenciárias que vão mexer com essa idade. Como é que planeja esse trem? Aí... vendo? Planeja o quê? 65 anos você vai aposentar. Chega lá, já 8 leis novas, vai aposentar com 81. Vai pescar quando, né? Professor? Aí a pescaria vai ficar difícil. Não me escapa não, responde pra mim. Não vem com conversa. Planejamento é bonito, mas planeja pra 65, irmão. Quando você chegar em 65, já foi 8 leis novas. Com 81 anos você planeja. Você vai olhar pra sua família, todo mundo morreu antes dos 70. Parabéns. A depender do caso, é interessante inserir no planejamento o regime complementar, previdência privada, porque as situações, né, são alarmantes. O complementar é o do banco, aquele de banco. O próprio é do servidor público, o complementar é do banco. Tá do VGBL, PGBL e outras coisitas mais. Exato. É isso? Isso, exatamente. Tem isso também. Mas então, Lázaro, dá a manha pra gente. Não, o fato é o seguinte, bom, com relação à idade, ela tem uma mudança com o passar do tempo, de acordo com a expectativa de sobrevida das pessoas. É a longevidade. Então, ela tende a aumentar, mas ela tem vamos dizer assim, ela vai ter um teto de aumento. Não vai passar do 100? Não. Vamos trabalhar com 90? Eu diria que assim, acho que o teto que a gente pode estabelecer, mesmo para daqui a 15, 20 anos, é os 70 anos. Então, eu acho que a gente está em 65 hoje. 70 eu acredito que o teto que a gente vai chegar é os 70 dentro dessa previsão. Mas aí que existe um outro ponto importante que nós temos no âmbito previdenciário, que são ser regras... herdeiro. Se você nasceu herdeiro, irmão, aí fica mais fácil para você. Em qualquer momento você pode parar. São regras de transição. Então, para quem já é segurado, para quem já está contribuindo ao determinado tempo, quando vem uma regra nova, ele se enquadra em regras de transição. Então, ali o impacto regido pelo tempo menor. que ele
Isso, o impacto é menor nessas mudanças que ocorrem durante o tempo, do que vai acontecendo. Então não vai chegar assim, tipo, vou aposentar com 70. Aí uma lei de um dia antes, Não 80. Não vai isso. Não é vai assim acontecer, também. não. Não. E outro ponto que eu sinto é o seguinte, a gente sempre tem que pensar em aposentadoria, para quem pretende se aposentar, não no sentido de parar totalmente, talvez se aposentar e continuar tendo mais uma atividade. Porque hoje o brasileiro, por incrível que pareça... Aí começou a me enrolar. Ele irmão, aposenta... Você quer parar. Não. Porque isso... Não, aposenta de uma e continua em outra. Em prol da saúde mental, né? Assim, professor João, é interessante que no Brasil... Aí não. Mas eu quero chegar num Aí eu não ponto... gosto, não. Eu quero chegar num ponto que muitas vezes muita gente confunde, que é o seguinte, então se eu me aposento, eu não posso, Lázaro é muito bom, ele vai me convencer. Continuar ele vai me trabalhando. convencer a aposentar com 80 anos, feliz, ainda trabalhando em outro lugar. Você vai ver. Ainda tendo Esse cara é muito umas bom, duas mesmo. possibilidades de outras Porra, não é à atividades. toa que o cara tem um livro com 27 edições, irmão, dá no Brasil inteiro. E eu sou um imbecil que tá perguntando. Vai lá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente pensa que depois que se aposenta, se ele trabalhar, ele pode perder a aposentadoria. Então, são situações assim. Quem é aposentado por invalidez, que hoje é incapacidade permanente, esse não pode trabalhar que perde a aposentadoria, porque... E é muito grave a invalidez? Ou tem invalidezinha assim, mais boa? Não, Invalidezinha. a invalidez ou incapacidade permanente... Eu tô planejando, pessoal. Eu tô vendo as minhas possibilidades. Não Pode pode trabalhar exercer em qualquer nada. outra atividade. Mas se ele é aposentado com uma pessoa com deficiência, por exemplo, se ele comprova que ele não é bem uma invalidez, é uma deficiência, ele sai pela deficiência, ele até pode trabalhar, que ele não perde a aposentadoria. Se ele é aposentado por idade, também não perde, ele pode trabalhar. Se é por tempo de contribuição, da mesma forma. O professor aposenta mais cedo. Não é possível que não. O professor, 30 anos antes. Não, o professor, ele não tinha idade mínima no regime geral, só tinha no regime próprio. E agora tem idade de 60 anos. Então, mas tem um detalhe, você que é professor de cursinho... chegar em 60. Irmão, eu não conheço um professor de cursinho com 60 anos. Não tem mas jeito. Tem mais. Professor de cursinho professor de cursinho não é o 60, é o 65. Parabéns. É claro, pode jogar 50. Ninguém vai ver essa regra ser aplicada. Não tem jeito da pessoa se manter nesse negócio, não. 3 horas de aula sem parar? E menino levantando, querendo... matar a gente dentro da sala? 5 anos só menos? Mas professor de cursinho é a mesma idade que o professor universitário é os 65. Quem é aos 60 direito, anos mas não mais. Quem é de ensino fundamental ou tem ensino médio. Que também é lasqueiro, né? São os meninos mais danados ainda, né? Aí que a coisa pega mais, né? Tem professor que vira de costas para escrever no quadro. Tem dos que escreve, ele já leva uma pedrada, leva a coisa na cabeça. Verdade. Tem muito disso. Tá, e aí? Eu vou ganhar problema. Muitos professores têm problema nas cordas vocais. Todo lascado. Então, e aí acaba tendo que ser readaptado, mas aí ele mantém a regra da aposentadoria. Tá, e vamos ganhar quanto? Vamos lá, vamos trabalhar com números agora. A aposentadoria também, com a reforma, ela mudou o cálculo com a de 2019. Então, antes era calculava os 80% dos maiores salários de contribuição que ele tinha de quando ele começou a contribuir, ou se ele era mais antigo, de julho de 94 para frente. E um coeficiente de cálculo, que normalmente era de 100%. Agora, é 100% de todo o período contributivo dele. E o coeficiente de cálculo baixou um pouquinho. Para ele ter 100%, detalhe! Precisa 40 anos, se for homem, 35 se mulher. 35 o quê? Anos de contribuição. De contribuição? Então, um homem, para ter 100% da média, vamos lá, ele precisa 40 anos de tempo de contribuição. Mulher, 35, por enquanto. 40 anos de contribuição e ele tem que estar com quantos anos? 65. Dependendo da regra. Tem regras, ainda nós temos regras de transição que pode se aposentar antes, né? Mas em regra geral, a idade agora é 65 para os homens e 62 para as mulheres. A regra geral. A questão é que antes nós tínhamos aplicação, né, de um coeficiente em regra de 100%. Aí vem a reforma e muda o cálculo para 60% mais 2 a cada ano de contribuição. Que ultrapassa os 20 o homem e 15 mulher. Que ultrapassa os 20 homem ou 15 mulher.
E isso Entendi. reduz, né? Só para reduzir mesmo. Matematicamente é um redutor. É um cálculo para diminuir o valor. Mas vamos lá, me dá notícia boa. Que a gente tem que estar aqui falando de coisa positiva, senão a internet não entrega. Coisa boa. Coisa boa. Vai. Vou dizer o seguinte. Isso. Você gosta de matemática e gosta de investimento? Aí, eu gosto, bora. Tá, então é o seguinte, você pega uma gama muito grande de trabalhadores que não contribuem e que de repente se inscreve como O MEI, jogo do tigrinho é um investimento. não para previdência. Não uma previdência. É. Tá. Falei isso na minha palestra hoje, que É. muita gente paga, faz o tigrinho todo mês, né, aposta, e não contribui para a previdência. Tá achando errado isso? Tá errado. É óbvio que tá errado, irmão. Se você quer ganhar o dinheiro fácil, é óbvio que você tá errado. Então, só para óbvio. comentar, se você for, por exemplo, alguém for MEI, o MEI contribui 5% do salário mínimo. Quanto que dá 5% do salário mínimo hoje? Não dá R$100, né? Não. Tá menos que isso. E ele contribui 15 anos e ele se aposenta e tem direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. Se no meio do caminho ele ficar incapacitado, ele tem direito a auxílio por incapacidade temporária de um salário mínimo. Uhum. Se antes disso ele morrer, ele vai gerar pensão por morte. Se for uma mulher ficar grávida, vai ter salário maternidade. O homem, se adotar, também vai ter, né? Uhum. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte: se você considerar uma aplicação financeira que você vai colocar R$100 por mês, no final do ano você colocou 1.200. Então, se você multiplicar isso por 15, o que você vai acumular jamais se daria. 600 só de. Né? Você não teria como tirar um salário mínimo por mês. Então, hoje, se alguém contribuiu, pela regra nova, o homem aumentou para 20, mas pela regra de transição ainda é 15, a mulher é 15 ainda. Então, se ele contribuir esse tempo, ele vai ter um benefício de um salário mínimo, contribuindo com um valor muito pequeno. Se no meio do caminho ele ficar incapacitado, ele tem o benefício por incapacidade, que pode ser a qualquer tempo. Então, ele não pode ficar fora. Então, eu diria assim, que a Previdência, para quem hoje contribui na questão mínima, ela é muito barata. Sim. É a melhor É aplicação verdade. existente. E o que nós No valor estamos mínimo. assistindo hoje? Que tem uma gama muito grande de pessoas que poderiam estar contribuindo dessa maneira e estão fora, estão desprotegidas. Então, são mais pessoas a serem incluídas no sistema e que vão gerar mais benefícios e maior proteção. Então, o que eu defendo hoje, que nós temos que divulgar campanhas, é não mostrar que a Previdência é ruim, a Previdência é boa. Tá. Verdade. E fazer campanha de inclusão previdenciária, Sim. para quem está de fora entrar, para ter essa E proteção. todo o reflexo social, né, professor, disso, né? Então, minimizar a violência, desproteção aí, a marginalização, enfim, tem toda uma questão social Vamos lá. em torno. Maxwell, vai me ajudando aí. E quem tem muito dinheiro quanto você, professor João, olha você só. vai contribuir. Você vai entender. Tu vai entender o seguinte, tu vai tirar teu prolabore da tua empresa e você, se a tua empresa for optante, por exemplo, do Simples, tu vai pagar só 11% sobre o teto da Previdência, se quiser o teto. A empresa não vai pagar os 20% porque está contribuindo pelo Simples, certo? Você vai poder ter no futuro uma aposentadoria do regime geral que é segura, que não vai quebrar, Sim. no valor que vai ser pela média contributiva. Hoje está próximo de R$8.000 o teto, todo ano é reajustado pelo INPC, mas paralelamente a isso, você vai fazer uma previdência complementar e esse valor que você vai aplicar em previdência complementar, até 12% do teu rendimento, tu vai poder fazer em dedução do imposto de renda. Entendi. Então, tu aproveita o teu planejamento, como a professora Giovana estava falando. Você faz uma previdência que é pública para uma garantia de um benefício do regime geral, dos benefícios temporários e o benefício definitivo. E, ao mesmo tempo, você faz um planejamento de previdência complementar que você cria uma poupança, vamos dizer assim, forçada, mas que você vai ter um fundo lá que você ajuda anualmente para deduzir o teu imposto de renda e no futuro tu vai receber um outro benefício que, somando os dois, talvez você possa ir pescar. Entendi. Sim. Mas na sua fala anterior, eu peguei uma oportunidadezinha ali, que o senhor falou rápido. Eu tô solteiro. Tá. Por enquanto. Vamos supor, Por enquanto. eu não tô tendo oportunidades, professor. Eu sei. Vai por mim, senão eu não estaria solteiro, não é uma opção. Mas vamos supor que alguém entre na parada e eu me case, me apaixone
Verdadeiramente. Como é que é o negócio lá do benefício por morte? Pensão por morte. Pensão por morte. Se você Vamos vier, falar disso. Se você vier a falecer... Não. Eu tô pensando... Nela? Se Deus me livre e ela falecer. Tá. Olha E só. aí você... Ele quis me matar. Eu tô querendo aqui organizar minha vida. Professor Lázaro, se você morrer, você não tá entendendo, professor. A gente tá falando de planejamento sucessório. Será que é por isso que ele tá Planejamento solteiro? previdenciário. Porque essa ele não porra. encontrou alguém, ele já tá matando a Não, mulher. mas a gente tá falando Se você falar isso, não É a era uma... partir do que ele falou. Ele que falou de benefício Sim. de pensão por morte. Eu não falei nada, eu nem sabia que existia. Sim. Eu quero saber o seguinte: quanto tempo eu tenho que ficar casado pra Tá. que, caso ela faleça, Muito bem. que é uma coisa possível, certo? 2 anos. Sim. 2 anos de casamento, Ou de morreu. união estável. Hã? 2 Ou de anos de união casamento ou de união estável, né? O que ela ganha, eu passo a ganhar? Não é Ou eu tô integralmente. maluco? Não é integralmente. Não é integralmente. Então o que acontece? Para gerar pensão por morte, para cônjuge ou companheiro, para filho não precisa. Filho sempre é dependente, já vai até que fizer os 21 anos ele vai receber. Mas o cônjuge ou companheiro, para gerar o direito à pensão por morte, tem que ter prova de que vivia em união estável ou era casado há pelo menos 2 anos. E que quem faleceu tivesse feito pelo menos 18 contribuições. Se não tiver esses dois Razoável. requisitos, 1 ano e meio. se não tiver isso, a pensão só dura 4 meses. Se tiver essas características, ela tem um tempo de duração a pensão, dependendo da idade de quem sobrevive. Então, por exemplo, quando você arrumar uma Então não é pra companheira... sempre. Não, se você quando a tua companheira, o teu cônjuge falecer, se você tiver mais de 45 anos, ele vai ser vitalício. Mas se você tiver... O que ficou? O supérstite. Ok, exatamente. Se você tiver 44 anos, quando a sua companheira ou seu companheiro vier a falecer, Anota aí, Max. vai durar 20 anos, porque não tem 45. E dependendo, quanto mais jovem, menos tempo dura. Então, é esse o ponto. Então vamos lá. E o valor, antigamente era integral, hoje é assim, é por cotas. Então vamos supor, se a pessoa já estiver aposentada e receba lá 4 mil, e você está casado com ela, e ela vier a óbito, e você só for você que vai como dependente dela, como companheiro, porque o companheiro, o cônjuge, é dependente. Não, mesmo não precisa comprovar que ela lhe auxiliava a pagar suas contas, mas é dependente porque a lei presume isso. Certo. Então, com um dependente, é 60% desse valor, então daria 2.400 de valor de benefício. Se tiver mais um filho, é 70% para dividir entre os dois. E assim E é acima progressivamente. de 45 anos, aí é pra sempre. É para sempre. Então, Então, 45 anos, 18 meses de contribuição e 2 anos de casamento. É isso Então, mesmo. então 45 anos. Vamos supor que eu espere lá pra casar. Você está com que idade? 38. Eu tenho 7 anos pra me organizar e alguém topar a parada. Não tá Isso. fácil, o mercado tá muito difícil. 45 anos me casei. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Você contribui? Você contribui? Eu solto essa, certo? Você contribui? Não. Então começa a contribuir. Por quê? Se você começar a contribuir agora, no prazo que eu preciso de ficar casado com ela, já deu mais de 18 meses. Fechou. Você pode até contribuir para ela. Você assume, Sim. pega uma companheira, GPS. o que vai ser sua companheira, que eventualmente ela até não contribua. Você você coloca, escreve ela até como facultativa, que pode, segurado facultativa, e contribui para o teto para ela. Entendeu? De tudo que o senhor me falou, é o que eu tô achando Sábio, né? mais plausível. Muito sábio, E né? muito cedo. Que com 47 anos faz sentido. Não falei de Então. matar, Deus me livre, só se for de Não, amor. tu sabe que isso... Só se for de amor. Tu sabe que isso uma vez não tinha na lei previdenciária, foi muito bem ter mencionado. Hoje, O Max sempre. se você matar o cônjuge ou Realmente, companheiro não e tinha. for condenado com sentença transitada em julgado, Você tinha você pesquisado perde isso, o direito à pensão por morte. Perde o direito à pensão por morte. E também perde se você de repente arranjar. De repente você sabe de alguém que está uma pessoa que está, vamos supor, doente, que de repente está com uma neoplasia maligna, e sabe que vai estar com data marcada já, né? E de repente se simula um casamento. Sim, demais. Nos hospitais, né? As Como tiveram
casamentos ali no leito de morte. Mas tem Para amor fins nessa parada muitas vezes previdenciários. também. Vocês têm um coração meio duro. A pessoa lá falecendo, né? Aí vem a moça de 18 anos, né, professor? Isso. Aí, Fica meio na cara, né? então, essa mudança de 2015, ela foi muito para isso, né, Foi. professor? Inclusive, tirando a questão da vitaliciedade, que muitos ainda pensam, né? Não é vitalício para o Não, eu cônjuge. tinha certeza. Não, então, realmente tirou, porque estava tendo demais E nem essas pode fraudes. acumular com outra, viu? Pensão. Pensão é uma só, tu não pode ter uma segunda pensão. Tu Mas eu pode, posso ter a minha apostadoria e a pensão dela. pode, mas aí Agora o que vai ter acontece? um redutor. Só que tem um redutor no segundo Não tem benefício. uma notícia, desculpa. A gente adora isso aqui, a gente adora o Lázaro, Giovanni. Mas não tem uma notícia boa, assim, pra falar, mudou pra bom. Não tem. Vocês só estão diminuindo as coisas. Não, isso tudo E o senhor tem dedo nisso. não, O senhor tem dedo nisso porque Não. ele participa das comissões. Certeza absoluta. Sim ou não? Certeza que lá no Senado a comissão lá ouve o professor Lázaro. E ouve quem? Então. Mas é que é justamente isso. A gente vive um momento que busca o equilíbrio financeiro e atuarial, né? Então, o financeiro e atuarial, o que acontece? Se tu tem, você é sócio do IGD, se de repente a tua receita não está sendo suficiente para pagar todas as suas despesas, o que você vai fazer? Vai cortar a despesa? Vai reduzir funcionário, vai daqui um pouco cortar o cafezinho, aquele lanche maravilhoso que você Eu serve quero lá. tirar. Tá vendo? Fica já Por quê? consignado. O lanche tá caro e vocês não querem pagar as Tem mensalidades. muita gente que só vai estudar no IGD por causa do lanche. E eu vou cortar. É verdade. Você tem que Aquele ir pra lá lanche é por conta do maravilhoso. Lázaro, da Giovanni. Vamos tirar o lanche, não vamos, Max? Brincadeira, o lanche eu não tiro, não. O lanche e o cafezinho, porque é o dia que eu lanche também lá. E tem maravilhoso. aluno da OAB que fala assim, ó, mas só aluno da pós que tem lanche? O aluno de preparatório de concurso não tem? Eu falo exatamente. Você acabou de entender a nossa lógica. Só o aluno da pós tem lanche. Você que tá na OAB, vê o cara lanchando e não pode lanchar. O que você pensa? Vamos comprar pós-graduação, porque eu começo a lanchar. A lógica é muito fácil, o aluno entende isso com muita facilidade. Até os horários de intervalo a gente tá mudando, né, Marcos? Para um não comer o lanche do outro. Não ter esse conflito. Isso, aluno da pós-graduação tem lanche. E, aliás, é um momento sempre muito bacana de interação dos alunos, de relacionamento, dali saem parcerias interessantes. Os professores também acabam participando, é sempre muito legal. Lázaro, você veio falar de qual assunto aqui hoje? Eu vim falar aqui no podcast ou no Congresso? No Congresso. O podcast com o interlocutor que você tem aqui não vai falar de nada que presta. Eu quero saber do Congresso, que tem gente muito mais capaz para interagir Eu vim falar com você. da Seguridade Social no século XXI. Os desafios da Seguridade Social para essa nova perspectiva que a gente tem nesse momento, envelhecimento populacional, novas formas de trabalho, a questão de redução da desigualdade, de vários aspectos, porque a Seguridade Social é um tripé: saúde, assistência e previdência. E tem um papel fundamental dentro das políticas públicas de redução da pobreza, de redução das desigualdades, de redistribuição, então, de renda e de inclusão previdenciária, de universalização das políticas de seguridade social. Então, eu vim falar sobre isso, os desafios que nós enfrentamos nesse século XXI, porque o que nós estamos vivenciando? As pessoas estão vivendo mais. E isso gera qual o impacto? Reformas do sistema, para poder buscar o equilíbrio financeiro e atuarial. E aí pode provocar o aumento da idade que você planeja hoje ficar até os 65, mas daqui um pouco, como você tem 38, provavelmente só vai se aposentar aos 70. Porque a pirâmide etária é muito grande. A base dela está emagrecendo. Está emagrecendo, porque quando tu chegar aos 70, tu vai ter uma perspectiva tranquila para viver até os 100. Então, o que acontece? Você vai receber um benefício por 30 anos... Na vida que a gente tá levando, mano, senhor, só tá passando do lado verde da buchinha na gente. Você sabe a buchinha? Só vem do lado verde. Do lado amarelo ninguém quer, hein, Marcos? Vai viver 80 nunca. E outra situação, o trabalho, o tipo de trabalho que as pessoas estão exercendo hoje mudou demais. O trabalho de carteira assinada, que o vínculo de trabalho, como era o século XX, que gerou o século da CLT, o século da formalização dos vínculos,
Hoje nós somos uma realidade que você prefere ter na tua empresa terceirizados. Tu terceiriza a área de marketing, tu terceiriza a área de produção de vídeos, você tem os professores que não são teus empregados, mas prestam um serviço para ti naquela disciplina, você paga pelo serviço prestado. E então mudou todo o contexto e nós temos que ter um modelo de inclusão e de proteção focado nessas novas relações de trabalho. O trabalho hoje que está indo muito para a questão tecnológica. Então isso tudo está uma nova realidade, nós temos que conviver com isso e não dá para fechar os olhos, nós temos que melhorarmos as normas que nós temos para que ninguém fique de fora, mas adaptado a essa nova realidade. A realidade do motorista de aplicativo que tem que ser incluído, que tem que contribuir e que tem que ter proteção. Sim. É exatamente isso. Por isso que eu falei na minha palestra é isso. Qual é o que nós vimos nos últimos anos agora? O número explodiu de benefícios de assistência social, o BPC, LOAS, de um salário mínimo, e a redução de pessoas que contribuem para a Previdência e a redução de número, proporcionalmente, as aposentadorias não cresceram, ou cresceram num percentual bem pequeno, e benefícios assistenciais, porque as pessoas não estão contribuindo, explodiram. Nós temos que mudar essa realidade. Muito Perfeito. difícil, né? É questão da cultura, da educação, professor. Então, as pessoas vão ter que realmente ter essa informação que elas estarão perdendo e, em médio e longo prazo, perderão muito. Muito. Né? Mas é que se criou hoje muitas outras despesas que as pessoas não conseguem Sim. ficar sem, Uhum. e a Previdência ficou de Sempre lado. de A lado. pessoa tem que pagar a sua conta do celular, porque Netflix. no Netflix, ele tem que pagar quantas coisas que antigamente ele não pagava. É uma mensalidade Quantos tudo, né? aplicativos ele Exato, usa, que ele paga adicionais. aplicativo. Uhum. Tem que fazer lá o tigrinho, que a gente falou. Até o joguinho. É um monte de coisa. tudo, é um tudo. monte de despesa e a Previdência Previdência fica de lado. pra quê? Agora tem até que fazer botox para ficar bonito depois de certa O idade. senhor faz Homem e botox? mulher. Não é possível. Você não faz? Não! O senhor me tá mandando um botoxinho, pirei! Ele é muito bonito, né, cara? Tinha que fazer alguma coisa. Não dá. Eu não faço nada, como o senhor pode ver lá. Tá aí não arruma nem namorada, né? É por isso que não Fica a namora. dica, né? A pessoa Fica a olha e fala, dica. pô, só pegou a estrada de chão, né? Tá maluco. Com essa acho que a gente pode encerrar, né? Senão a gente vai entrar e falar aqui de dicas de beleza, que eu acho que não é o caso desse podcast. Eu sou fã de vocês dois. Giovana é uma parceira incrível, professor Lázari. Quando o senhor está aqui, o senhor nos traz tanta energia boa, tanta coisa boa com a sua vinda. Eu não falo só para os alunos, porque a gente está aqui para servi-los, né? Mas o senhor nos abastece também. Então, eu queria te agradecer profundamente por estar aqui dividindo esse papo conosco, mas especialmente pela sua generosidade. Porque o senhor, Giovana, os professores que passam por aqui, podiam simplesmente estar lá fazendo o seu trabalho, desenvolvendo sua atividade, e não é por grana que ninguém faz isso, sabe, Giovana? A gente brincou muito aqui, com questão de dinheiro e tal, mas o professor vocacionado, ele trabalha, obviamente, ele espera uma contraprestação, todos nós, mas ele faz com prazer e com vontade de servir. E se a vida boa passa pela oportunidade de mudar a vida das pessoas, eu acho que o professor escolheu uma das profissões mais bonitas que há. Então eu queria agradecer demais a vocês dois, né? Isso aqui me abastece quem está ouvindo. A gente sai daqui motivado, animado a estudar, porque tudo isso que se fala aqui e por uma advocacia de qualidade vai depender do seu estudo, não tem outra saída. Não há atalhos que não passem por estudo. O professor atalha, mas se você não chegar em casa e desenvolver aquele estudo silenciosamente sozinho, as coisas não acontecem. Então, eu espero que todos os papos que a gente tem tido aqui sirvam, pelo menos, de inspiração, para que vocês, a partir dos insights que tem aqui, das coisas legais, amenas ou não, que nós conversamos, possa, a partir daqui, tender a desenvolver seu estudo. E não é só fazer pós-graduação, porque você pode fazer uma pós-graduação para ter um bom final de semana ali com a gente e não estudar. Isso também não vai te ajudar. Então, que você, a partir dali, desenvolva seu estudo e capacite a sua profissão e atenda melhor o seu cliente.
Obrigado a vocês dois. Obrigado, Feliz demais de professor receber João, vocês aqui. pelo convite. Obrigado aqui também pela doutora Giovana estar aqui também. Dizer que foi uma grande honra conversar aqui com os amigos e também para quem vai nos ouvir, né? E dizer que a gente é parceiro, estamos sempre juntos, é sempre uma alegria muito grande estar aqui em Goiânia. Adoro essa cidade e o IGD é uma casa amiga, uma casa acolhedora. Desde a primeira vez que estive aqui, sempre senti muita vontade, sempre voltei, né? Então, se a gente é bem acolhido, a gente volta. Então, a prova é isso, né? Isso é mínimo, mas a gente fica muito feliz. Então, é uma felicidade. Muito obrigado e deixa um abraço a todos. O livro, onde que a gente uma acha, honra professor? estar aqui com vocês. O livro é Editora Forense, o portal é o do Grupo Gen.com.br, está lá disponível todos os meus livros que eu escrevo pela Editora Forense, que faz parte desse grande grupo editorial nacional que a gente chama, né? Então é grupogen.com.br. Maravilhoso. Giovaninha, obrigado a você. Obrigada. Pela Sensação parceria de de sempre. pertencimento É bom dessa tá aqui. família linda. É bom estar aqui. Obrigada, É bom estar aqui com professor. vocês. Queridos que nos assistem, foi um privilégio pra gente mais uma vez. Espero vocês para o nosso próximo papo. Não deixa de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. E para vocês que nos assistem pelas plataformas de áudio, não deixa aí de atribuir 5 estrelas pra gente, para que outras várias pessoas possam acessar o nosso conteúdo. Grande abraço para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.